Olá, turma do quinto ano. Aqui é a professora Cíntia e nós estamos aqui para a nossa primeira aula de história em vídeo. Antes de começar a quarentena, na nossa última aula presencial, nós finalizamos a unidade 1 da disciplina de História, com o tema Comunidades Nômades e Povos Sedentários. Na sala de aula, nós fizemos a atividade Eu Historiador, da página 15 e 16, onde vocês responderam sobre algumas características das cidades antigas que eram protegidas, que tinham muralhas, tinham guerreiros e soldados que vigiavam as muralhas. Vocês responderam as atividades da letra A, letra B, e o lápis na mão da página 16 falando sobre as etapas das plantações daquela época, né, que era dividido em plantio, separação de grãos e colheitas. Ok? Agora nós vamos iniciar a unidade 2, Povos da Antiguidade. Eu sei que nas últimas semanas vocês estiveram acompanhando as videoaulas que foram postadas pelo SPE e, obviamente, se vocês acompanharam, vocês já fizeram essas atividades. Porém, eu estou aqui para recapitular esse conteúdo com vocês e explicar o conteúdo de uma forma que não estava sendo explicado nas videoaulas do positivo, ok? Então, na unidade 2, Povos da Antiguidade, nós vamos aprender um pouco sobre como eram organizadas as sociedades que se estabeleciam perto dos rios. Quem era o responsável por governar elas, quais eram as funções dos agricultores, dos construtores, dos guerreiros e algumas características dessas sociedades que eram parecidas, elas tinham em comum na questão cultural e na questão religiosa, ok? Na página 18, nós temos aqui algumas atividades já. Nós temos a atividade Diga Aí. Anteriormente foi estudado como a agricultura e as trocas comerciais contribuíram para o surgimento e o desenvolvimento de algumas cidades. Agora, os assuntos são a forma de governo, a religião e a cultura no Egito e na Mesopotâmia. Nós estamos na página 18 de História. Na atividade número 1, nós temos uma imagem de uma escultura, uma parte externa de um templo chamado Abu Simbel, na região da Núbia. Nós temos aqui, primeiramente, o QR Code, como eu já expliquei para vocês, né? Pega aí o aplicativo no celular do papai, da mamãe. Esse QR Code aqui, ele vai estar mostrando algumas imagens parecidas com essa da atividade número 1. Esculturas, gravuras na parede, monumentos que estavam presentes aqui na região do Egito, ok? Na letra A, vocês vão responder de acordo com o tamanho das esculturas e o provável esforço em esculpi-las, podemos deduzir que a pessoa representada era. Então, essa escultura aqui, ela está na parte externa do templo, ela obviamente é uma escultura bem grande, né? Então, deve ter dado muito trabalho para ela ser construída. Então, isso significa que essa pessoa que está sendo representada nessa escultura, ela é muito importante ou pouco importante? Obviamente, quanto maior a escultura, maior o trabalho, mais importante a pessoa representada é, ok? Na letra B, sobre o tipo de função da pessoa representada na escultura, marque um X, a alternativa que melhor completa esta frase. As esculturas representam a vida de um... Primeira alternativa, agricultor que morava em uma aldeia. Segunda alternativa, comerciante que transportava mercadorias em barcos. E a alternativa 3,
Rei, que governava campos de agricultura, cidades e religião da população sob o seu comando. Se nós observarmos aqui, a pessoa que está sendo representada, ela é a mesma nas três esculturas, porque uma delas está meio deformada por causa da idade da escultura, milhares de anos, né? O tempo acaba deteriorando a escultura. Porém, obviamente, é a mesma pessoa. E como nós deduzimos na letra A que é uma pessoa importante, isso daí nos ajuda a escolher a alternativa 3, que é representado um rei que governava os campos, cidades e a religião da população sob o seu comando. Na número 2, onde você mora, existe alguma escultura em homenagem a algum personagem da história do município? Ok, recapitulando, município é a nossa cidade, Colorado do Oeste. Então, a pesquisa que você faria é se existe aqui na nossa cidade alguma escultura que foi feita em homenagem a algum morador daqui. Se vocês pesquisaram, vocês chegaram à conclusão de que não existe escultura histórica em Colorado. Porém, nós temos alguns lugares que tiveram os nomes batizados com nomes de pessoas coloradenses como homenagem. Por exemplo, a Câmara Municipal de Colorado do Oeste. A Câmara Municipal de Colorado do Oeste recebeu o nome de Palácio Vereador José Aprígio Benício. Esse nome é em homenagem ao primeiro vereador de Colorado, o vereador José Aprígio, que é avô do nosso antigo vereador Jânio Saraiva, que já foi presidente da Câmara Municipal. Então, é um lugar histórico de Colorado do Oeste, porque é uma construção antiga e ela recebeu esse nome em homenagem a um coloradense. Quem é esse personagem histórico homenageado? O vereador José Aprígio Benício. Se vocês fizeram uma pesquisa e colocaram um outro lugar com uma outra pessoa homenageada, se essa pessoa for coloradense, não tem problema, não precisa mudar. Porém, se vocês não encontraram nenhuma informação, vocês podem utilizar essa informação que eu acabei de dar para vocês, ok? Na página 19, nós temos um texto que se chama As Riquezas e os Zigurates. Faça uma leitura desse texto, primeiramente, e depois passe para a página 20 e 21, ok? Depois que você lê o texto, nós vamos recapitular as atividades que vocês já realizaram. Na número 1, nós temos aí uma imagem de uma construção bem grande. Essa construção, ela é na cidade da Mesopotâmia. E temos algumas perguntinhas aí para responder sobre essa imagem. O que foi representado na ilustração? Obviamente, de acordo com o texto e de acordo com a nossa imagem, é a representação de uma cidade cercada por um rio e protegida por uma muralha. Lembram lá que na página 14 nós estudamos que as cidades eram protegidas e eles construíam muralhas em volta da cidade inteira com o objetivo de proteger a cidade dos inimigos? Então, essa cidade aqui, se vocês observarem bem, ela é rodeada por uma muralha e do lado de fora dessa muralha tem o rio também em volta, e esse rio ele passa por dentro da cidade com os canais de irrigação para as plantações que as pessoas realizavam naquela época, ok? Na letra B, está perguntando qual é o nome dos templos onde se realizavam os rituais religiosos nas cidades da Mesopotâmia. De acordo com o texto da página 19, os dois últimos parágrafos, nós podemos identificar aqui que em muitas cidades da Mesopotâmia tinham construções como templos, e esses templos eram conhecidos como zigurates. Então, o nome desses templos era zigurates, ok?
Na letra C, qual grupo era responsável pela realização de rituais religiosos? Sacerdotes, camponeses ou soldados? Aqui na página 19 também nós temos essa resposta falando sobre os sacerdotes que realizavam os rituais religiosos nos templos. E qual é o elemento na ilustração que representa a defesa da cidade? A defesa que eu acabei de falar, que a gente aprendeu lá na página 14, que as cidades faziam, é a muralha que está cercando a cidade. Então, aqui nessa imagem da página 20, ela está bem visível. É o elemento de defesa da cidade, é a muralha. A atividade número 2, ela é bem fácil. Nós temos aí alguns símbolos e cada símbolo representa uma letra. Vocês vão decifrar esses códigos para preencher a frase que está presente aí embaixo, que ficaria assim: os templos da Mesopotâmia tinham finalidades religiosas e eram construídos com tijolos de barro. Na número 3, vocês vão marcar um X nas alternativas, ou seja, é mais de uma alternativa. Nas é no plural. Então, vocês vão marcar um X nas alternativas que indicam construções e espaços das primeiras sociedades humanas que também existem na cidade onde você mora. Aqui em Colorado, existem templos religiosos? Sim, a sua igreja é um templo religioso. Aqui em Colorado nós temos vários templos religiosos, tanto de várias religiões diferentes, não são templos de uma só religião. Aqui nós temos uma diversidade religiosa, assim como no Brasil inteiro. Aqui na nossa cidade existem casas? Obviamente existem. Você mora em uma casa, eu moro em uma casa, então a nossa cidade ela é repleta de construções. Na nossa cidade existem muralhas? A nossa cidade tem uma muralha em volta dela para proteção? Não, não tem. Ah, professora, mas na minha casa tem muro. Ok, na sua casa tem muro, na casa de várias pessoas tem muro. Mas a nossa pergunta está pedindo para você marcar a cidade. A nossa cidade tem uma muralha? Não, então essa alternativa já está descartada. A nossa cidade tem feiras? Na página 20 fala que eles realizavam feiras para trocar materiais como artesanato, tecidos, metais, madeiras e cereais de vários locais. Aqui na nossa cidade existe a feira, né? Ela funciona nas quartas-feiras e nos sábados. E essa feira ela é comercializado vários tipos de produtos, alimentos. Então, sim, na nossa cidade existe feiras. Então, pessoal, recapitulando, até o momento vocês estudaram 3 elementos que caracterizam as primeiras sociedades humanas. Quais são esses elementos? Primeiro elemento, trabalho em conjunto, em que muitas pessoas dependem umas das outras. Cada uma tem uma função e todas essas funções ocorrem para o bem comum da sociedade. Segunda característica, surgimento das cidades comerciais, construção de templos, de edifícios públicos e de muralhas. Terceira característica, meios de proteção desses centros urbanos, que no caso das primeiras cidades eram as muralhas, ok? Eu espero que todos vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida, eu peço de coração que entrem em contato comigo pelo WhatsApp, me perguntem o que vocês não entenderam, que eu estarei à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Então, essa foi a nossa primeira aula e semana que vem nos vemos de novo.